Fala galera, já estamos no ar no nosso podcast Vamos Mudar o Mundo. Eu sou Leandro Jarrell e hoje, gente, o nosso programa está assim, ultra mega power inspirador. Tá aqui na minha frente, o Diogo vai cortar aí para vocês verem dois juízes do trabalho, a Tatiana e o Gregory. Isso mesmo, gente, dois juízes. Vocês estão acostumados a ver o juiz como aquelas pessoas bem mais velhas, né? Como chama a roupa mesmo que o juiz usa? A toga. Com a toga lá e tal. Olha só, dois juízes que tomaram posse com 33 anos de idade. Mas também tem juízes que tomam posse mais velhos, né? Então, Sim. assim, não existe idade para você realizar o seu sonho, o sonho do concurso público. A gente vai falar muito sobre isso. Para isso, gente, estou recebendo o Gregory, e depois eles vão se apresentar, e a Tatiana, que vão explicar e falar um pouco da história de vida deles, como que eles chegaram a passar no concurso, o tempo de preparação, o contexto de vida deles, que eu tenho certeza que você vai se identificar com muitas histórias deles e também vai servir para te inspirar a acreditar no seu sonho e ter certeza que sempre há tempo para você mudar o mundo, tá? Esse é o nosso tema, a gente vai inspirar você a acreditar nesses seus sonhos, a transformar a realidade da sua vida, da sua família e etc. Então, eu vou começar pelas mulheres, tá, Gregory? Eu não posso, será que eu posso chamar de Tati? Com certeza. Vossa Excelência, né? Estou aqui com uma Aqui juíza, mas como eu já conheço tem muito tempo, Verdade. é a Tatiana Araújo. Obrigado, viu, pela sua participação. Eu que agradeço, é uma honra, Léo. Então, gente, conta pra gente, Tati, um pouco da sua história. Na verdade, vamos lá, se apresenta. Quem que você é hoje, em que você trabalha, o que você faz hoje em dia? Bom, eu sou juíza do trabalho, né? Eu passei no concurso de 2014 no TRT de São Paulo e vim para Minas em 2015, em junho de 2015, né? Eu sou de Belo Horizonte, então o intuito sempre foi trabalhar no TRT da terceira região. Antes eu advoguei no escritório dos meus pais, né? Eu coordenava a área trabalhista no escritório e fiquei trabalhando no escritório por 3 anos. E depois eu deixei o escritório para começar os estudos, me preparar para o concurso da magistratura. E isso perdurou por 3 anos e 4 meses. Então, de 2015 para cá, né, agora em dia 26 de janeiro, eu completo 10 anos de magistratura. 10 anos já. E foram 3 anos e meio exclusivamente de preparação. Há 3 anos e 4 meses, exclusivamente estudando. Exclusivamente é o quê? 2 horas por dia de estudo? Como é que é? Pouquinhas horas por dia. Pela risada deles, de olhar, vocês já sabem que... Bom, eu tinha uma meta mínima, né, diária de estudo, que eram 10 horas líquidas de estudo. O que são 10 horas líquidas? Né? Líquido é o tempo sentado na cadeira de frente para o livro. Né? Então, descontava tempo para ir ao banheiro, tempo para lanchar. Eu tinha uma estratégia de que a cada 50 minutos eu descansava 5, né? Aquele tempo para você levantar, se alongar, tomar uma água, um café, abrir a janela, respirar. Né? Aquele tempo que você recupera suas energias para voltar a estudar. Né? Então, todo esse tempo de pausa, ele é descontado. Então, a meta era essa. Havia dias que eu conseguia superar, isso era bom. E havia dias que eu não conseguia chegar por algum problema, né, alguma eventualidade. Daí, eu colocava essa conta na conta do dia posterior. Né? Você então, pagava as horas, né, eventualmente não alcançadas no dia. Então, eram 10 horas de segunda a sexta e 6 horas no sábado. E aos domingos, obviamente, né, eu descansava, porque a gente precisa desse tempo, né, de recuperação física, mental e espiritual. Né, mas, em regra, a rotina era essa. Então, durante 3 anos e 4 meses, você estudou pelo menos 10 horas líquidas por dia. Foi assim. Uau. E assim, você tinha 20 anos, você era solteira, estava por conta disso? Como é que foi o seu contexto? Já era casada, né, com 2 filhos. Quando eu comecei em 2011, meados de 2011, o meu mais velho tinha 8, o mais novo tinha 6, né? E eu acho que o meu grande desafio foi esse. Foi equilibrar a maternidade com os estudos, né? E o conflito, né? Como mãe, existia esse conflito dentro de mim, né? Desse equilíbrio, porque a maior parte do meu tempo eu tinha que dedicar aos estudos, né? Mas eu procurava, naquele tempo que eu tinha com os meus filhos, eu procurava ter um tempo de qualidade,
né? Então, eu tracei um plano para mim, né? Dentro desse plano, as 10 horas líquidas, como eu te falei, né? Além de outras estratégias, de técnicas de estudo, porque eu também tive que aprender a estudar, né? Não é simplesmente abrir um livro e começar, né? A gente acaba desenvolvendo técnicas que vão nos ajudando no caminho e a gente vê o que funciona, né? Então, eu fiz um planejamento e dentro desse planejamento, eu procurava equilibrar o meu tempo com os meninos, né, com a família. É claro que houve um comprometimento da maternidade. Eu não vou te falar que eu fui 100% a mãe que eu poderia ter sido, que eu deveria ter sido, né? Porque existe um preço que a gente paga. Né? Quando você tem algum sonho e você traça um plano para alcançar aquele objetivo, né? É claro que há prejuízos no meio desse caminho. Um deles foi como mãe. Mas eu procurava, durante o tempo que eu estava com eles, eu procurava estar ali 100%, né? Estar por inteiro. Eu adquiri 12 quilos em 3 anos e 4 meses. Né? Eu abri mão da atividade física, por exemplo, porque eu entendia que ou era estudando ou era ficando com a minha família. Né? Então, eu decidi que eu não conseguiria encaixar mais nenhuma outra atividade na minha rotina, a não ser estudar e estar com eles. Né? E eu decidi pagar esse preço. Né, de não fazer atividade física. É claro que a gente conhece os benefícios da atividade física, né? Aliviar o estresse, etc. Teria sido importante? Não tenho dúvida. Mas foi um preço que eu tive que pagar e uma escolha que eu fiz. Né? Então, Bom, eu posso dizer que meu maior desafio nesse caminho foi conciliar esse tempo de estudo com a maternidade. Só abrindo um parênteses, você falou algo interessante, que o tempo que você tinha, apesar de reduzido, foi um tempo de qualidade. Eu falo isso porque vejo muitos pais, principalmente mães, que ficam assim, tristes e até preocupadas. Porque eu só tenho meia hora por dia com meu filho e tal. Mas o filho, ele não quer... O que importa não é a quantidade de horas. O que a gente mais vê são pessoas, né? Muitas vezes uns pais que têm um bom tempo com seus filhos, mas estão no celular, não têm um tempo de qualidade, né? Mas o importante é que o pouco tempo que você tem com seus filhos, que sejam tempos 100% dedicados a eles, né? Exato. Isso faz toda a diferença. Um tempo que você está ali por inteiro. Por né? inteiro. Para ele. Que é um desafio hoje a gente estar por Sim. inteiro, né? Em todos os Sim. lugares que a gente está. Exato. Legal, depois a gente volta em você. Me conta aí, Gregor, então, um pouquinho o que você faz hoje, onde você está e como você chegou lá. Sim, meu nome é Gregory, eu comecei como servidor da Justiça do Trabalho, né? Um pouco diferente da Tati, ela já advogou, eu também cheguei a advogar um tempinho, mas no período que eu advoguei, eu já estava aprovado no concurso de servidor, eu só aguardava a nomeação. Então, eu tive um pouco de diferença ali, porque um pouco diferente da Tati, ela conseguiu parar de trabalhar para dedicar somente aos estudos. Aí, no meu caso, eu já comecei trabalhando e estudando, né? E quando eu comecei no serviço público, eu tinha 24 anos e não tinha ainda a experiência jurídica de 3 anos necessária para você poder chegar e tomar posse no concurso de juiz, depois de passar por todas as fases, né? E aí, nesse período, eu fui treinando, fui vendo o que eu poderia fazer, se o concurso daria certo para mim ou não. Então, fui experienciando ali. Fiz alguns concursos só por fazer mesmo. Alguns eu estudei, outros eu não estudei, outros eu comecei a ver que o caminho estava indo certo, como a Tati disse, né? De entender ali como é que você vai estudar, traçar sua própria estratégia. Então, eu vi o que estava dando certo, o que não estava dando, trocava experiência com alguns colegas para saber o que estava acontecendo e fui vendo que era possível, né? E para mim, como eu não tive muitas oportunidades na vida até então, era algo que poderia ser meio que impossível. Assim, a gente sabe que o índice de aprovados no final do concurso é muito baixo. O meu concurso foi 1%, 1,09%, eu fiz hoje a conta. Então, é muito baixo, né? A gente começa aí com 100% de pessoas, no final só passa 1%. É essa a Então, média em geral. É essa a média em geral, né? de todos. Então, foi muito, muito baixo mesmo. São pouquíssimas pessoas que conseguem chegar. Então, parece que é impossível, mas não é, porque estamos aqui e temos outras pessoas e a fila vai andando. Quase impossível, mas não é impossível. Mas não é. Não existe algo impossível Verdade. hoje em dia, né? Ainda mais para quem tem vontade, tem esforço e quer alcançar aquele objetivo. Uhum. E aí eu já era servidor, então eu estudava e trabalhava. Eu não pude só estudar, mas eu consegui conciliar ali o trabalho e o estudo. Né? Então, e como você conciliou? Eu conciliava trabalhando as minhas horas normais no tribunal. Às vezes eu trabalhava menos porque eu sou um pouco mais rápido no trabalho e conseguia estudar depois. Mas isso foi mais ou menos uns 3 anos depois que eu comecei a fazer os concursos de teste, porque eu não tinha uns 3 anos ainda. Então, embora eu não achasse que eu passaria em 1, 2 anos, eu não teria os 3 anos de toda forma para virar juiz. Então, eu fui fazendo, deixando a vida me levar tranquilamente, lendo, pegando dicas, vendo depoimentos na internet.
A gente tinha alguns fóruns muito interessantes, né, Tati? Que tinham vários depoimentos, várias pessoas mostrando o que dava certo para elas, o que não dava, e você ia lapidando ali e tentando aplicar no seu dia a dia para ver como é que você iria lidar com aquilo ali. Então, depois de 3 anos que eu já estava brincando de fazer concurso, né, tava ali, agora eu já completei os 3 anos. Aí eu comecei a estudar mesmo de verdade. Sério. Aí eu demorei quase mais ou menos o mesmo tempo que a Tati, assim. Eu acredito, 2012, 15, meu concurso começou em 17. Foi mais ou menos uns 3 anos, se eu for juntar o tempo mesmo direitinho de estudar, com aquele afinco, com a dedicação. Aí eu estudava menos horas do que a Tati estudou uma média de 10 líquidas, né? Às vezes eu estudava umas 6 a 8 horas, só que o meu trabalho já era um estudo, né? Eu fazia sentenças, a minuta de sentenças para o juiz que eu era assistente, então eu sempre estava estudando bastante durante o trabalho. Então, essa diferença de horas, ela existe, mas cada um tem a sua quantidade de horas. Tem gente que passou estudando 4 horas por dia, porque só tinha aquelas 4 horas. Tem gente que estudou 3 horas, tem gente que estudou 1 ano e foi aprovado, tem gente que passou depois de 10 anos. Então, cada um tem a sua dinâmica ali, né? E aí, depois desses 3 anos, mais ou menos, eu consegui ser aprovado. Comecei sendo juiz no Pará. Pará e Amapá é um dos tribunais no Brasil que abarca 2 estados. A gente tem mais 2 ou 3 tribunais que abarcam mais do que um. E depois, neste ano passado agora, em 12 de julho, eu tomei posse no tribunal, que era o tribunal do meu sonho, que é o Tribunal de Minas. E você né? é aqui de BH? E eu sou de Betim. De Betim. Eu nasci em Betim, na região metropolitana. Morei em Betim, depois vim estudar em Belo Horizonte, depois morei em Porto Alegre, quando eu fui servidor lá, por 8 anos. Morei 7 anos e alguma coisa, vim para cá, continuei morando aqui. E aí virei juiz no Pará, depois virei juiz aqui em Minas. Que era um dos objetivos, virar juiz aqui em Minas e com a Tati, inclusive. Tem uma história aí que a gente vai... Né? Mas eu cheguei depois verdade. e estamos aqui tudo junto. Uma história muito legal aí, né? Sim. Tatiana, você passou, foi no primeiro concurso que você tentou? Não, passei no 9º. No 9º? Sim, sim. Você- Fiz 9 concursos. 9 concursos para juíza do trabalho. Sim, sim. Caramba, e você não desistiu? Conta aí pra O gente. segredo está aí, né? O segredo Conta está aí em pra não gente. Tem gente desistir. que faz essa, quero ser PM. Fez a primeira prova, fui muito mal, etc. Acabou. Bom, eu penso que o segredo, além de você ter um planejamento com metas, né? E aí as metas variam de acordo com a peculiaridade, com a vida de cada um, né? Como o Greg falou, eu tive o privilégio de conseguir estudar 10 horas por dia. Eu consegui parar de trabalhar para me dedicar completamente, né? Tem pessoas que não conseguem, né? Tem pessoas que têm que trabalhar e têm que estudar de forma concomitante. O importante é você ter uma meta que se adeque à sua realidade, né? Um plano que se adeque à sua vida, né? Ao seu cotidiano. Mas desistir nunca esteve, nunca foi uma opção para mim nesse tempo, sabe? Eu acreditava que eu poderia conseguir. Eu acho que a gente só consegue abrir mão das coisas, renunciar a momentos de lazer, abdicar do que a gente gosta, né? Como eu falei da atividade física, por exemplo. Quando a gente tem fé, a gente acredita que vai alcançar, né? Então, existe ali é algo que envolve um planejamento, uma persistência e a fé, né? Porque você só vai abrir mão se você acredita que você pode alcançar, de alguma maneira, né? Como você disse, não tem impossível, né? Então, desistir nunca esteve, nunca foi uma opção para mim, sabe? Eu acreditava que mantendo o plano e seguindo o plano que eu fiz, né? Uma hora ia dar certo. Então, a gente tinha um lema, não sei se você se lembra, que era um dia de estudo, não, um dia de luta e 30 de estudo. Você se lembra disso? Vi uma reprovação, um dia chorando na lama. Exato. No segundo dia já estava estudando de novo. Um dia chorando no pó, porque faz Exatamente. parte, você ter esse dia de luta é importante, né? Porque, veja, cada concurso tem 4 fases, né? Além da fase de pesquisa da vida pregressa, que o tribunal faz, são 4 fases de prova, né? Então, se você é reprovado numa fase, aí você vai se inscrever para outro concurso, outro edital, enfim, começa tudo de novo, né? Acabou. Então, a gente tinha esse lema, né? Às vezes você recebia ali a notícia da sua reprovação, então você amargurava aquilo no dia seguinte, vivia aquele momento, né, de solidão, de introspecção, aquele sofrimento, porque faz parte da vida, né? E aí no dia seguinte você balança a cabeça e continua. E de reflexão. E de reflexão, exato. O que deu errado? O que deu? Não foi Então não é só chorar, é chorar, mas já trabalhando. Chorar já pensando que no dia Tu seguinte... veja,
Exatamente. Você vai mudar alguma coisa que não Vai deu ter que certo, mudar. né? Então, não é a motivação que te faz alcançar lá, sabe? Eu penso que é muita disciplina que te faz alcançar lá. Porque não é a motivação que te coloca no dia seguinte ou da reprovação na cadeira para estudar. O que te coloca ali na cadeira para estudar é a disciplina. É aquela coisa assim, eu começava às 7h30, né? Bom, 7h30 da manhã, faça chuva, faça sol, independentemente das circunstâncias alheias, eu tenho que estar ali sentada na cadeira para estudar, né? Então, a disciplina te conduz ao seu sonho, à realização do seu sonho, né? A motivação, ela conta, mas eu posso dizer assim, 20%, 30%, né? Mas o restante é a disciplina, é a persistência. A motivação não te coloca consistente, né? Ela não traz constância. O que traz a constância é a disciplina, né? Então, enfim, né? Então Desistir foram não estava no 9, script, não né, tava. Greg? reprovações. Então você passou da 10ª vez. Passei na nona. Na nona, É, na nona vez na que nona você tentou. vez. E você já advogava, você tinha ali uma carreira, né? Sim. Você poderia muito bem falar assim, gente, da 6ª vez, falar assim, não, eu vou continuar aqui no escritório, mas você queria ser juíza do trabalho. E ponto final? Sim, a partir do momento. Eu acho que eu vou deixar essa história para você contar, né? Tá. A partir do momento Tudo bem. que ele me disse que eu poderia ser, porque o Greg, a nossa relação, a nossa amizade partiu disso, né? Foi o Greg que viu em mim uma vocação que eu ainda não tinha enxergado, né? Então, a partir do momento em que ele plantou essa semente no meu coração, e daí eu passei a pesquisar sobre a profissão, concursos anteriores, provas anteriores, eu falei, nossa, eu dou conta de fazer isso, eu dou conta desse concurso, eu tenho conhecimento para fazer essa prova, né? É claro que eu tive que aprofundar muito o meu conhecimento, mas não foi aquela coisa que eu vi e falei, nossa, isso é muito difícil. Eu acreditei. De alguma maneira, eu acreditei desde o início, sabe? Então, eu acho que se você passar a bola para ele vai te contar a história Pode melhor contar, do mas que desde eu. criancinha você não queria ser juíza? Não, nunca e- pensei, nunca pensei em ser magistrada, né? Meus pais são advogados e eu já tinha isso dentro de mim de seguir a advocacia, com meu pai, né? Sim. Conta aí a história aí. Vou contar então. A história é bem legal, porque. E tudo vai se encaixando, né? Eu estava até tomando banho esses dias e comecei a pensar algumas coisas. E eu pensei, nossa, mas a gente às vezes reclama ou questiona ou se sente contrariado por algum fato da vida, que depois lá na frente a gente vai entender o porquê que aconteceu aquilo, né? Isso tanto para questões que a gente fica contrariado, quanto para questões interessantes e bem legais da vida. E no caso, essa questão da amizade minha com a Tati é um exemplo muito clássico de que algo diferente acontece que gera uma coisa muito boa lá na frente. Eu fui uma pessoa muito prática nas minhas coisas e sempre quis antecipar algumas coisas na minha vida. Tá? Pela necessidade, eu vim de uma família mais humilde, então eu falei assim, eu tenho que dar um jeito de resolver a minha vida no futuro, né? E eu comecei a organizar algumas coisas. E aí, quando eu estava estudando no 7º, 8º, 9º, 10º, no 7º período, eu decidi fazer uma pós-graduação antes de formar. Antes de ser O graduado. que não era possível em tese. Bem apressado mesmo. O que não era possível Por isso em que ele tese. terminava o serviço antes, né? Exato, já fazia logo para estudar. E aí, o que não seria possível em tese, né? Porque eu não tinha nem a graduação, que era um requisito primário ali. E aí eu consegui fazer uma pós-graduação, me inscrever, e depois, futuramente, os créditos seriam cancelados, né? Quando eu tomasse a graduação, entregasse o diploma, me inscreveriam de novo na pós e cancelariam os créditos que eu já tinha feito. Sim. Então, eu virei um aluno especial na pós-graduação, tá? Especial por conta dessa questão, que eu não era graduado ainda. E foi nessa pós que eu conheci a Tati. E o mais peculiar ainda é que, normalmente, pós-graduação, ela começa e termina a mesma turma. Nesta pós foi diferente. Nessa pós tinha cada pessoa que entrasse no semestre pegava a turma do jeito que começou. Porque um semestre não era interligado no outro. Então eu entrei no segundo semestre da Tati, que era o meu primeiro. E eu comecei a assistir às aulas, eu sentava um pouco mais no fundo, e aí eu comecei a ver uma cabeça loira lá na frente, fazendo umas perguntas muito boas, dando umas manifestações, interpretando, e conversa, e questiona. Eu falei assim, gente, essa moça é boa, eu quero ser amigo dela. Foi assim, né, Tati? Foi. E aí eu falei, olha, eu quero ser amigo dela. Ela é bem inteligente, ela é esforçada, deu pra ver, ela é ponderada e tal. E aí eu comecei a puxar papo com a Tati. E aí a gente conversou um pouco, né, no início, assim. E ela falou que ela era advogada e tudo mais. E aí eu falei com ela, olha, eu não vou desmerecer a sua classe. Você lembra? Eu falei, não vou Lembro. desmerecer. Tá? Você é uma excelente advogada, tem advogados maravilhosos, mas eu acho que tem um perfil muito grande para ser juíza. Tu está desperdiçada na advocacia. Porque tu tem todo o perfil de ser juiz do trabalho. E eu já era estagiário na época na Justiça do Trabalho.
E o meu tipo de estágio lá era um estágio que ficava assessorando o juiz nas audiências. E eu passei por vários juízes. Então, eu vi vários tipos de juízes ao longo desse estágio, até eu conhecer a Tati, por exemplo. Então, eu tinha ali uma bagagem que ela também viu vários juízes, né, quando ela trabalhava nas audiências, mas ela não via o juiz, ao meu ver, do lado do juiz. Né? Ela estava vendo do lado do advogado, que era o trabalho dela. E eu via mais do lado do juiz. E eu também queria ser juiz. Então, eu vi que tipo, muita coisa que eu queria, que eu achava que eu poderia ter ou ser um dia de raciocínio, de capacidade, eu já via na Tati. Que ela já tinha mais experiência do que eu, já estava advogando há um tempo. E eu falei, eu tenho que ser juíza. E aí eu incuti essa vontade nela. E que vontade, né? E que vontade. E como diz o marido dela, eu tive a iluminação, né? Mais ou menos isso, né? A iluminação de sugerir, de falar, olha, eu acho que isso aqui é legal. E ela teve a iluminação também de captar e adotar isso para ela. E aí é isso que ela já começou a contar pra gente. Duas coisas interessantes aqui dentro dessa história. A primeira é você lidar com essa questão assim, da intuição mesmo, de você ver e ter a sensibilidade. Porque hoje as pessoas entram numa faculdade, entram numa pós, muito desligadas, sem uma palavrinha que eu aprendi, eu acabei de esquecer, sem aquela, não é a motivação, aquele propósito, sem a sua intencionalidade. Sem intencionalidade. Né? Sem intencionalidade. E você entrou ali, viu uma pessoa legal. Hoje, geralmente as pessoas veem uma pessoa muito boa e fica com raiva dela. Verdade. Não é? Não acontece isso? A famosa invejinha. Aquela invejinha, mas ela é muito inteligente e acaba gerando a pessoa acaba tendo raiva da outra sem saber por quê. E você fez o contrário, né? Sim. Você buscou uma amizade, forçou no começo uma amizade, mas que foi verdadeira, né? Tanto tá até hoje. Vamos conversar com essa pessoa. Uma amizade interesseira, né? Exatamente. Eu quero ser amigo dela. Porque a gente era muito como importante parecido, é isso? Né? Como que é importante isso, não só na questão aí do concurso e tal, mas para o mercado de trabalho e para a vida, né? A gente se aproximar de pessoas que a gente tem como referência, inspiração. Exatamente. Concorda comigo? Completamente. E por outro lado, a Tati de receber uma sugestão. Verdade. Acreditar, como diz o Léo, né, na sexta-feira, que é o marido da Tati, a palavra profética que ele te deu. Verdade. Né? Porque eu poderia não pegar ter... aquele negócio. Poderia não ter ouvido a sugestão Sim. dele, né? Isso aconteceu em 2010. Daí eu passei no concurso de 2014, você passou no concurso de 2018, tomando posse em 2021, né? Eu tomei posse em 2015, ou seja, 14 anos depois, né? Ele passou o sonho dele para mim. A verdade foi essa, porque ele falou, olha, o meu sonho é ser juiz do trabalho. Eu acho que você deveria ser também. Exato. Tu tem todo o perfil. Você tem o perfil, né? E daí nós fizemos o compromisso de que um dia nós estaríamos juntos no mesmo tribunal. Isso aconteceu no ano passado, quando ele veio do Pará para cá. Anos depois. E eu lembro do dia que você me viu a primeira vez no tribunal agora, Sim, ano passado. quase chorei. A gente na nossa sala lá do juízes. Me emocionei. Vocês sabiam assim que iriam se encontrar ou foi por acaso? Sim. Você sabia, obviamente, né? Mas daí não sabia o momento em si. Né? Daí eu lembro você entrando ali para me dar um abraço, foi muito marcante, porque é a concretização daquele sonho que eu tinha, que eu incuti em você, que você adotou para ti e seguiu em frente. O cumprimento da nossa profecia. Exatamente, Legal, exatamente. legal. E é uma coisa muito legal, porque a Tati poderia não ter adotado essa ideia, né? Não ter comprado a ideia para ela, e eu poderia não ter estado ali naquele momento. Porque eu fui o quê? Um aluno especial numa pós que eu não poderia estar lá naquele momento em tese. Né? Então, eu fiz muito para estar lá. Eu cheguei e falei, olha, eu quero fazer antes, eu quero antecipar, porque depois eu quero me dedicar para outras coisas quando eu formar. E aí abriram essa sessão. Então, se eles tivessem dito, não é possível, eu não teria conhecido a Tati. Foi uma conexão assim, divina mesmo, né? Sim. Inexplicável, né? Sim. E hoje vocês estão aí no mesmo tribunal. Então, gente, já fica várias e várias dicas aqui que, assim, sem palavras, tudo isso que a gente está vendo, está aprendendo aqui. E fica a dica aí, esteja sensível às sugestões, às ideias, às oportunidades, às conexões, ao network, enfim. Faça as coisas com intencionalidade, né? Estejam atentos. Não seja só mais um aluno que vai se matricular numa pós, que vai fazer um curso de direito, que vai tentar um concurso e etc. E você pode estar me perguntando assim, mas gente, estudar para isso não é para qualquer um. Eu tenho que ter pelo menos vindo de uma escola muito nobre e ter aí de uma família já engajada nisso. Conta um pouco do seu contexto familiar para a gente. Até para trazer uma visão ampla, não necessariamente exclusiva ao meu contexto. Sim. O concurso é o meio mais democrático de acesso às riquezas. Como a gente fala, riqueza não é ficar rico. Sim. Né?
é de ter um Mudar de trabalho vida. ok, né? De ter uma remuneração adequada, que deveria ser também iniciativa privada, né? Então, um meio ali que você tem democrático. Qualquer Todo pessoa mundo hoje, pode ser. qualquer pessoa que cumpra os requisitos mínimos necessários, pode ser. Pode ser auditor fiscal, pode ser analista judiciário, pode ser técnico, juiz, delegado, promotor, pode ser o que quiser, né? Pode ser fora da área jurídica também, agente de saúde, pode ser um médico que trabalha no sistema do SUS. Então, tem vários ramos aí que a gente pode atuar na parte dos concursos. E tem pessoas de todos os tipos. Tem pessoas brancas, negras, indígenas, tem de tudo que você imaginar. PCDs. Então, a gente tem, por ser um meio democrático, a gente tem também ações afirmativas que possibilitam que algumas pessoas tenham acesso com uma diferenciação no tratamento, né, que é para tentar entregar um pouco de isonomia ali. E também tem pessoas que tiveram condições de estudar e pessoas que não tiveram condições de estudar. Eu, por exemplo, fui a pessoa que não teve condições de estudar, né? Pela família, pelos meus pais, eu não conseguiria estudar porque a gente nunca teve condição. Meu pai é borracheiro, minha mãe é costureira, os dois autônomos a vida inteira praticamente. Hoje eu sou aposentadoria deles, por exemplo. O INSS deles sou eu, né? Então, que era também uma outra necessidade que eu tinha na minha cabeça, uma visão que eu tinha de que no futuro eles precisariam de mim e eu que teria que ajudar, né? Então, isso também me deu um gás. Me trouxe também um problema crônico, uma doença crônica de dores, né? Que pode ter sido desencadeado por conta de cobrança, mas... Sua cobrança pessoal. Cobrança pessoal, né? Mas que é da vida, né? Sim. Algumas coisas, nem tudo vai ser do jeito que a gente quer, daquela forma que a gente deseja, né? Então, eu estudei em escola pública, ganhei uma bolsa de estudos no ensino médio para fazer um pré-vestibular, para tentar passar no FMG, o que seria praticamente impossível, porque eu não tinha condições de passar na federal naquele momento, né? Aí não fui aprovado no UFMG, passei na PUC, pelo vestibular normal, fiz um semestre, não consegui pagar, porque o valor da mensalidade era quase o que meus pais ganhavam, então não tive condições. E aí fiquei um semestre sem estudar e ganhei bolsa do ProUni de 100%. Então hoje a política pública que me atendeu, e atendeu vários colegas, foi o programa Universidade para Todos, né? Eu ficava muito feliz que eu não recebia nenhum boleto da mensalidade. Porque na PUC se recebia o boleto zerado. Eu estudei na Newton Paiva. Na Newton Paiva não mandava nenhum boleto. Uma vez por semestre eu tinha que assinar um documento do programa Universidade para Todos e seguir minha vida. E manter lá as aprovações, tudo direitinho, os requisitos mínimos para você continuar com aquele benefício. Então eu estudei com bolsa, fui o primeiro formado na família, né, a ter faculdade. Agora já tem outros, graças a Deus, né? E então, a partir disso, eu consegui buscar um conhecimento que fosse me proporcionar depois ser servidor e ser juiz, né? Foi difícil, né? Eu não vou romantizar, tipo, vale a pena, mas aí eu sofri muito. Basta crer. Basta crer ou basta ter força de vontade. Não, não é assim. A gente tem todo um sistema. Eu tinha força de vontade, mas se eu não tivesse tido a bolsa, eu não tinha estudado, né? Então, tem todo um contexto ali que ele vai seguindo e não é algo linear, né? Um dia tu vai conseguir uma coisa, outro dia vai conseguir outra, vai ser aprovado, vai ser reprovado. A Tati fez 9 concursos, eu fiz 11 concursos. Né? 11 vezes. Porque o nosso concurso a gente tinha vários no ano, então às vezes fazia 3, 4 no ano. A Tati poderia ter sido aprovada muito mais antes do que ela foi, tá? Mas ela só queria o Sudeste, por conta da família, né? São Paulo, Rio e Minas. Sim. Então ela teve poucas oportunidades no sentido de usar das oportunidades. E você tentou... ela usou 3 estados, né, Tati? Foram esses 3, né? Foram 3. A gente tem 24 tribunais no Brasil do trabalho. Então, ela tinha 24 possibilidades, ela deixou 21 de lado, porque ela queria focar nessas 3. Ela poderia ter sido aprovada, nos 2 primeiros já estava aprovada. Tá? Porque tinha condições, sim, de ser aprovada. Inclusive, eu lembro A gente precisa de amigos assim, né? Mas eu lembro muito bem que eu reprovava muito por um ponto na primeira fase. 1, 2, assim. Eu falava, Tati, de novo, por 1, por 2... Aí ela falou assim, amigo, quando tu passar na primeira fase, tu vai passar no concurso inteiro, tu lembra? Aí eu passei na primeira fase do meu concurso, passei no concurso inteiro. Foi dito e feito. Então é uma troca de palavras para frente, Exatamente, né? Era um torcendo pelo outro. Que legal. Né? E então, assim, não ter tido condições dificultou um pouco mais, porque eu não saí da mesma linha de largada de outras pessoas, né? Mas eu cheguei lá, claro, com mais dificuldade, com mais questões para resolver. Mas as pessoas também que estudaram em escola pública também têm problemas, né? Não é só porque você tem condição financeira, estudou em escola particular, que você está isento de ter problemas. Todo mundo tem, né? Então, cada um ali no seu limite, né? Alguns vão sofrer mais, outros vão sofrer menos, mas a vida é assim. A vida não é igual para todo mundo, infelizmente. Se fosse, a gente não teria esse mundo competitivo, a inveja, como você comentou, das pessoas que ficam felizes, mas não estão felizes, né? Te dão parabéns, mas não estão te dando parabéns. Então, acho que, até para quem está ouvindo, é interessante perceber que a gente tem 2 histórias diferentes aqui
e tem muito mais histórias bem mais diferentes do que nós, tanto de um pouco menos difícil para ter sido juiz ou ter sido qualquer outra coisa, quanto um pouco mais fácil. Né? Então, vai depender ali também da sua força de motivação, da sua disciplina, como a Tati disse, de poder reunir ali todos os requisitos para você conseguir alcançar o Então, objetivo. resumindo, você veio de uma família super simples, estudou em escola pública, foi aluno do ProUni, foi o primeiro da família a ter uma graduação e, com Sim. certeza, o primeiro a ser um juiz. O primeiro servidor, Primeiro público, servidor. e depois o primeiro juiz. Primeiro juiz. Qual conselho você dá para os jovens que hoje estão na mesma situação que você estava, sei lá, 10, 12 anos atrás? Um pouco mais, tô velho. Uns quase 17 anos Uns atrás. 17 anos atrás, quando eu ali, com comecei. os seus 20 e poucos anos, Isso. 16 anos, 18 anos, não sei. O ideal mesmo Qual conselho você dá para essa pessoa? é persistência. Eu acho que a persistência é extremamente relevante. E isso é para qualquer coisa na vida, né? E como a Tati disse, tem um objetivo, tá certo daquele objetivo, traça a sua rota, entendeu? E não dê muito ouvidos a pessoas negativas. Saiba selecionar com quem que você se relaciona. Porque no mundo dos concursos, que é o que eu posso falar, a gente tem também, como a gente está brigando pela mesma vaga, né? A gente tem também pessoas que te colocam para baixo, que dão informações equivocadas na Sério? internet. Sim, tem. Infelizmente tem. Que é exatamente o que tu disse da inveja, né? Tem pessoas que não vão ficar felizes que você foi aprovado, né? Tem pessoas que vão ficar felizes que você foi reprovado, inclusive, né? Porque ela não passou, eu também não quero que ele passe. Ou ele não passou, eu não quero que ela passe. Já que eu Isso não passei, acontece. ninguém passa. Ou pessoas próximas. Ou pessoas próximas Da família, também, né? que às vezes realmente têm inveja ou às vezes não querem que você sofra. Isso acontece muito, e eu já percebi, que às vezes a própria família, como o Tati disse, tem um pai e uma mãe ali que às vezes é muito protecionista, não quer que o filho sofra, que tenha frustração, acaba trazendo essa pessoa para baixo. Né? Então, se alguns Inconscientemente, pais aí sim. ouvirem o nosso podcast, entender também que nem tudo é o pior, entendeu? E o que pode acontecer de ruim na vida, uma reprovação e tudo mais, a pessoa vai superar. Nem todo sofrimento é pro mal também, Exatamente. né? No final dá certo. Eu reprovei 10 vezes, passei na 11ª vez, e cada reprovação foi um tijolinho a mais para aprender. A Tati teve 9. Tem gente que passou de primeira, não teve nem um gostinho de uma reprovação. Sim. Mas teve gente que reprovou 30 vezes. A gente tem casos de pessoas que reprovaram na prova oral 3 vezes, em 3 provas orais. Chegou na boca da aprovação e reprovou, e foi lá e continuou fazendo. E fez de novo, reprovou de novo, fez de novo, reprovou de novo, passou na 4ª vez. Então, assim, é persistência, e manter um foco, sabe? Manter um foco, vai ter dia que não vai estar bem, vai ter dia que vai estar muito bem para estudar, que vai compensar as horas devidas que ficaram para trás, mas assim, se você não persistir, o resultado não vai chegar, né? Porque tu vai ter desistido antes, às vezes, eu tenho até uma figurinha na internet, não sei se vocês já viram, que é um desenho lá que está escavando Sim. e cheio de diamante lá. Aí ele desiste, não está faltando isso aqui para chegar nos diamantes. É mais ou menos isso. Às vezes a pessoa desiste quando ela já está quase lá, entendeu? Então tem que saber lidar também, lapidar as informações que você recebe, os olhares das pessoas, né? As conversas dentro de casa, para poder filtrar aquilo ali, mas persistir sempre. Duas coisas interessantes que eu já ouvi falar, e uma você até reforçou aqui. A primeira, não sei se faz sentido, e eu queria saber de vocês, é que no mundo do concurso, quanto mais você tenta e você vai sendo reprovado, mais próximo você está de ser aprovado. Sim. Isso faz Sim. sentido? Faz sentido. Sim, Então, faz se todo você sentido. tomou pomba na primeira, na segunda você já vai com uma bagagem a mais. Então, você já vai estar à frente de muita gente que está concorrendo com você, mas que está chegando ali agora, né? Exatamente. E foi assim na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Então, é até uma agente motivacional para quem já reprovou continuar tentando, né? Então, Isso. faz sentido isso, né? Faz sentido. Sim. E o concurso, Você- a regra é reprovar, né, Tati? Sim, a regra é A essa. regra é E reprovar. você assim? vai se Me explica isso aí. A regra é Você, reprovar. você vai Diga aí. se preparando para o combate, né? A cada prova feita, né? Você vai se preparando, né? Você sai mais forte, você cresce a cada concurso feito. Então, a regra é essa mesma. É Legal. isso que você disse, faz todo sentido. E essa né? reprovação... Ai, desculpa, amigo. Sim. É porque eu não queria perder essa parte da reprovação. Essa reprovação, a regra é reprovar, porque não tem vaga para todo mundo. Né? A gente tem concurso de 20 Sim. mil, 30 mil inscritos, 70 mil inscritos, 12 mil inscritos, mas tem 200 vagas, 300 vagas. Então, a regra é a reprovação, porque não cabe em todo mundo, não cabe todo mundo ali. Né? Só que você tem que saber lidar com ela, porque você vai ser reprovado em alguns momentos, ou você pode passar direto. E eu ficaria extremamente feliz se eu tivesse passado direto, a Tati também, porque a gente sabe que é difícil estudar, que é complicado, mas a gente tem que estar ali sempre persistindo. Né? Mas a regra é a reprovação, porque não tem vaga para todos.
né? Mas existe uma fila. Então, as pessoas que vão sendo aprovadas, elas saem dessa fila, Sim. né? E outros sim, vão entrando. é. E aí é isso que tu disse. E quem está Outros vão chegando entrando. vai para o final da fila, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Às vezes chega mais para frente na fila, mais para trás. Às vezes quem está lá na frente da fila tem algum problema familiar, algum problema de relações na sociedade, que vai um pouco mais para trás, porque nada é linear na vida. Então, tu vai mudando ali, às vezes. Às vezes eu fiz um concurso que falei, nossa, eu passaria nesse concurso aqui. Mas não fui bem. E aí não fiquei bem, fui lá para trás da fila. Tem um concurso que é seu, né? Exato. Tem aquele concurso que você sente que é seu, aquela prova que foi feita para você. Né? Chega esse momento. Mas uma coisa importante que você falou e que eu acho super importante ressaltar é o seguinte: você tem que ter muito cuidado para quem você fala dos seus sonhos, sabe? Eu, durante os 3 anos e 4 meses, eu sentei na mesma cadeira da cabeleireira, da mesma cadeira da manicure, elas nunca souberam que eu estava me preparando para o concurso. Né? Então, você tem que selecionar para quem você fala o que você quer. Porque vem exatamente isso, né? Vem as pessoas negativas, aquelas pessoas que tentam de te desanimar. Isso não falta. Né? Então, você tem que, inclusive, criar essa blindagem emocional, espiritual e mental para não ouvir essas pessoas negativas. Né? Às vezes estão dentro da sua própria casa, são pessoas próximas, né, Greg? Então, faz parte também essa blindagem. E, além dessa blindagem com as pessoas externas, tem a blindagem interna também, porque a gente tem um vilão interno, né? Aquele que fala, nossa, tá difícil, nossa, você não vai dar conta. Ó, desiste disso, né? Então, existe uma briga, é uma briga de você contra você mesmo o tempo todo, né? Ali no momento da reprovação, bate aquela dúvida, nossa, será que eu vou conseguir? Será que vai dar? Não, eu vou conseguir. Aí você vem com um pensamento positivo em cima, né? Você vem com a fé de que vai dar certo, né? Aquela coisa que te motiva a acreditar que você vai alcançar. Então, essa blindagem em relação ao externo e essa blindagem interna, ela tem que fazer parte. Isso tem que ser construído. Legal. Eu já cheguei a sonhar errado. Não sei se eu já te contei isso. Eu sonhava errado a matéria. E no sonho eu raciocinava, gente, esse prazo tá errado, esse aqui tá errado. Porque o próprio receio... A gente fica um pouco louco, tá, Léo? Autossabotagem literal, eu cheguei né? a sonhar e perceber no sonho que eu tava sonhando errado. Que isso. É o seu cérebro ali, ó, louco, entendeu? Brigando. Doideira. É uma doideira. E eu não conseguia entender. Tipo, como assim? Entendeu? Eu tô Você sonhando no errado. sonho se Eu corrigindo. tenho que sonhar numa revisão boa, né? Não sonhar errado, entendeu? Legal, nunca imaginava isso. Isso aconteceu, poderia foi acontecer. Ô, Tati, você falou de tudo que você teve que abrir mão, né? Dá uma dica aí para as mães. Às vezes muitas mães, principalmente mães, né? Mas acho assim, a maternidade, a paternidade e tal, é o fim da vida, né? Acabou, não viajo mais, não estudo mais, não prospero mais, não consigo novos cargos, etc. E não é, né? Não é. As mães também sonham, né? Então, a partir do momento que você tem esse sonho, esse desejo de alcançar algo maior, é o que eu falei no início, é você traçar um plano e tentar equilibrar isso. E mesmo depois de você conseguir, né? Mesmo depois de eu me tornar magistrada, outros conflitos vieram também. Porque você tem as obrigações, aí já são as obrigações do trabalho, em conflito com a maternidade, né? E isso pode acontecer durante a caminhada. Às vezes você está envolvido num projeto de trabalho que você precisa se dedicar muito, né? E você não vai estar tão envolvido com a maternidade, né? Às vezes você está com o seu tempo mais flexibilizado no trabalho, as obrigações, e você consegue se dedicar mais. Você vai ali dançando conforme a música, né? E se ajustando ao dia a dia, né? Faz parte isso, esse equilíbrio. Mas mães também sonham e mães também não podem desistir dos seus sonhos, né? Como eu falei no início, traça um plano, seja irritantemente disciplinado, porque ser disciplinado é isso, né? Ser irritantemente metódico e consistente, né? Seja irritantemente hiperfocado naquele tempo que você tem, né, aquele tempo de qualidade por estudo. Então, a mãe que quer a carreira pública, né, então ela tem aquele tempo de qualidade envolvido com o estudo. O que é isso? É se trancar, é esquecer o mundo externo, é esquecer que existe celular e mergulhar no livro, mergulhar no estudo, né? Então, você tem aquele tempo de qualidade ali e no momento que você está com seus filhos, você tem o tempo de qualidade com eles. Eu acho que essa dedicação, esse comprometimento em relação ao tempo que você tem para cada atividade, né? Isso evita um conflito interior, sabe? De que você está fazendo bem.
Eu acho que muito do segredo está aí. Você sentir, nossa, eu estou estudando bem, eu estou aproveitando esse tempo estudando. Nossa, eu estou com os meus filhos aqui no cinema, ou brincando, fazendo alguma coisa. Nossa, eu estou fazendo isso bem, sabe? Isso ajuda tanto no né, durante a fase do concurso, quanto depois de você assumir o cargo público que você deseja. Porque aí depois são as obrigações do trabalho, né? Antes é a preparação. E depois tem os desafios, sobretudo no início da carreira, né? Tudo muito novo, você tem que entender como funciona e, enfim, é dia após dia. Desafio sempre tem, né? A gente Sempre nunca tá tem. assim, tranquilo, né? Cada dia é um novo. Mas a recompensa vem, né? Tá aqui, o pessoal não vai ver, mas tá aqui o Davi, que é filho da Tati, acompanhando ela. O Lucas já esteve aqui no podcast, casado. E vieram as viagens, e veio a hora de usufruir de tudo aquilo que você sonhou um dia, né? Sim. Vale a pena? Vale a pena, é recompensador. É mais recompensador ainda você trabalhar com algo que você gosta. Você descobrir sua vocação, amar o que faz e não se ver fazendo outra coisa, sabe? Eu acho que você descobrir qual que é o meu propósito aqui em relação ao trabalho que eu digo, né? Muita gente passa a vida trabalhando com algo que não gosta, né? Então, você se envolver com o trabalho que você ama é recompensador. Legal. Olha, nosso tempo voou. Acho que eu tenho que voltar de novo, porque tem muita história. Já passou aqui mais de 40 minutos já. Nem Passa vimos. muito rápido. A gente nem viu, também não. Tem muita coisa, tem muita curiosidade ainda. Mas, para finalizar, a Tati fez um fechamento aqui excelente. E eu queria que você fechasse aqui, olhando na câmera aqui, na sua câmera. Você é uma referência, né? Imagino, não só para sua família, para o lugar que você veio, aonde você anda, tão jovem, já exercendo uma função tão importante, tão nobre na nossa sociedade. Dá uma dica para o pessoal aí, para acreditar mesmo, para não olhar para as circunstâncias e seguir em frente. Eu acho que o objetivo, ele sempre pode ser alcançado, desde que você tenha disciplina, persistência, esteja presente naquilo, né? Na psicologia se fala muito do momento presente, né? Você está no seu momento presente. Então, eu acho que se você consegue lidar com as adversidades da vida, que todos nós temos, né? Cada um à sua maneira, porque nem todos somos iguais, né? Mas se você conseguir lidar com isso e trazer essas questões para dentro do seu objetivo e conseguir organizar a sua vida, conseguir definir seus caminhos, conseguir definir as suas prioridades, você consegue, com qualquer adversidade da vida, alcançar o seu objetivo. Então, o que eu posso dizer mesmo é que, independentemente do que você esteja passando hoje ou o que você vai passar no futuro, que a gente não sabe o que pode acontecer, né? Se você tiver determinação, se você tiver força de vontade, se você estiver presente naquilo que você faz e fizer com amor, né? E fizer com uma dedicação, e depois, quando você alcançar aquilo ali, você realmente estar completo, porque hoje eu me sinto completo. Eu sou juiz e eu gosto de ser juiz. Eu adoro acordar e vestir minha roupa de trabalho e trabalhar. Eu adoro pegar meu carro, que eu estou trabalhando em Congonhas, e ir para Congonhas. Algo que eu poderia não ter nunca imaginado na minha vida, que seria possível. Então, o pós também, né? O passar e usufruir disso depois, com a família, com os amigos, sozinho também. Então, a gente tem momentos sozinhos que a gente consegue usufruir da nossa solitude, que é diferente verdade. de solidão. Verdade. Então, a gente consegue até perceber e estar feliz. Eu percebo muito, às vezes, eu dirigindo, na verdade, para Congonhas, na ida ou na volta, eu tenho vários momentos de felicidade que antes eu não percebia. Legal. Eu estava indo para o meu trabalho, que eu lutei tanto para conseguir, que poderia não ter conseguido por conta das circunstâncias. Então, eu acho que antever também o seu futuro, que você almeja, ele ajuda a você lidar com o seu presente, sabe? Visualizar. Exatamente. Visualiza o seu futuro e busca. Eu quero ter... o meu futuro é esse, eu quero isso aqui da minha vida. E a partir disso, tu adequa o seu presente. Eu acho que isso foi muito bom para mim, porque eu consegui colocar muitas coisas na frente que eu queria me responsabilizar, né? Por família, por amigos, para minha vida também. E aí eu consegui, dentro desse futuro almejado, adequar o meu dia a dia ali, com todas as dificuldades que eu tive. Legal. Né? E deu certo, graças a Deus. Perfeito, foi maravilhoso. Quero agradecer muito vocês. Foi assim. E eu preciso marcar uma volta, tá, gente? Porque assim, Voltaremos. Estamos à tenho disposição. certeza que esse episódio vai inspirar muita gente, assim como me inspirou. E resumindo aqui para vocês, tenha uma visão clara do seu futuro, tenha disciplina para alcançar esse futuro e assim a gente pode mudar o mundo, que é o nosso propósito aqui desse podcast, trazer conteúdo que inspire você. Muito obrigado mais uma vez, todos Obrigada, vocês Léo. dois. Muito obrigado mesmo de coração. Obrigado pela sua companhia também. Se inscreve no canal, segue no Instagram, nosso podcast aqui, porque
Todo dia no YouTube tem vídeo novo, tem cortes, enfim, muito conteúdo gratuito para você mudar a sua vida e mudar o mundo. Valeu! É isso aí.